Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, estamos de volta para o segundo episódio do programa Expresso Sindimepa do Sindicato dos Médicos do Pará, que agora em janeiro estamos recebendo o Dr. Valdir Cardoso, que nos fala sobre Revalida. Hoje vamos aprofundar o assunto e ele nos falará sobre o processo de avaliação do Revalida no Brasil. Não esqueçam o cafezinho para que vocês possam nos acompanhar por mais de 20 minutos nesse segundo episódio. Dr. Valdir Cardoso, muito obrigado por retornar ao nosso programa e fique à vontade para fazer esta avaliação. É sempre um prazer estar aqui e contribuir com o Sindicato dos Médicos do Pará. Bom, o Revalida, como é que funciona? Tem alguns aspectos um pouco mais, digamos, técnicos, mas, fundamentalmente, ele é dividido em duas etapas. Uma etapa teórica e uma etapa prática. A primeira etapa, que é composta por uma prova de múltipla escolha e uma prova discursiva. A prova de múltipla escolha são 100 questões e a discursiva são 5 questões. Ela é feita em 2 dias. E os que passam nesta primeira etapa, que tem o corte de 66%, de cada questão, das 100 questões da prova de múltipla escolha, vale 1 ponto, e cada uma das 5 questões da prova discursiva valem 10 pontos. Então, dos 150 pontos no total, 99,9 para passar para a segunda etapa. A segunda etapa, chamada de avaliação das habilidades clínicas, é uma prova prática. Todo médico conhece como funciona. Também é feita em 2 dias. Em cada dia são 5 estações, 5 problemas a serem resolvidos, e aí a equipe pode ser um paciente, pode ser uma ressuscitação de um boneco, enfim, prático, né? Prova é essencialmente prática. Só uma pergunta, porque eu acho que estão todos curiosos. Há uma prova de língua portuguesa? Não há uma prova de língua portuguesa. Por quê? Porque se você não compreender a língua, você não consegue fazer as provas. Você tem que entender. A prova é feita em português, na primeira etapa e na segunda etapa. Na segunda etapa, que são habilidades clínicas, você vai precisar fazer uma anamnese, certamente um exame físico, uma anamnese. Você vai ter que dar um diagnóstico. Como nós fizemos tanto, né, na faculdade. Então, portanto, não há uma prova de proficiência na língua. Mas, se não entender a língua, vai ter muita dificuldade em se sair bem na etapa de habilidades clínicas, particularmente, né? Ou seja, a habilidade com a língua é na prática mesmo. É na prática. Então, eu fiz essa pergunta porque quando vieram os médicos naquele programa Mais Médicos para cá, havia muita dificuldade de interação entre pacientes e médicos. E isto era uma questão sempre levantada. Inclusive, em alguns lugares tinha um tradutor, alguém que fazia essa intermediação entre pacientes e médicos. E se dizia sempre, como é que a gente não fala português vai poder fazer medicina? E faziam, né? Então, a explicação que a mim foi dada é que tinha um tradutor.
em alguns lugares em que era imprescindível e que esses que tinham vindo não tinham ainda facilidades com a língua, não tinham fluência com a língua. Mas pode seguir. Vou aproveitar o parêntese, porque, olha, me perdoe, né? Eu sou sindicalista. Isso é uma irresponsabilidade do governo quando trouxe médicos estrangeiros para trabalhar no Brasil sem revalidar o diploma. Uma irresponsabilidade, inclusive, nesse aspecto. Porque essas pessoas não foram avaliadas do ponto de vista dos seus conhecimentos em relação ao Sistema Único de Saúde. A prova do Revalida ela é focada na realidade do SUS, Sistema Único de Saúde, que é porque a base do nosso sistema que é público, que atende praticamente 80% da população. Então, se abordou a questão da língua, que eu reputo e aproveito para não deixar registrada a crítica de que nós tivemos aqui um período médicos não revalidados trabalhando. Mas voltando então Mas hoje não temos mais. Não, hoje não temos mais, né? Importante essa pelo menos legalmente. Informação. Pelo menos legalmente. Sabemos. A provocação é exatamente sabemos essa. Que existem prefeituras do país, e inclusive ainda, aqui no Pará, que ainda tem médicos não revalidados trabalhando. Vou dizer assim, mas se é o Brasil, né? Mas infelizmente é uma realidade. Mas também aqui eu quero informar a quem nos ouve, particularmente aos colegas, que o Sindicato dos Médicos, assim que informado, que toma conhecimento disto, age imediatamente denunciando e pedindo providências das autoridades responsáveis pela saúde no Pará. Nós não permitimos que isto aconteça sendo do nosso conhecimento. Recentemente tivemos um caso assim, imediatamente comunicamos isto às autoridades todas, inclusive ao Conselho Regional de Medicina, que trabalhou no sentido de corrigir isto. Então, 5 etapas, né, 5 estações de prova em cada dia. 5 estações no dia, o médico tem 10 minutos em cada estação, 5, são 50 minutos num primeiro dia, 50 minutos e 5 estações no segundo dia, que é avaliado por uma banca, né? E assim se dá o processo de técnico, né? Pedagógico lá de revalidação. Quanto custa hoje a inscrição para o Revalida? Então, acho que o último valor que teve da primeira etapa foi 400 e alguma coisa. E a segunda etapa é um pouco mais custoso. Acho que custou algo em torno de R$3.000 a inscrição para a segunda etapa, porque ela é naturalmente mais complexa, né? Ela é realizada por primeira etapa em 8 capitais. Já foram 13, 8 capitais, sendo 2 do Sul, Curitiba e Porto Alegre, 2 do Nordeste, Salvador e Recife, 2 no Centro-Oeste, Brasília e Campo Grande, São Paulo e uma no Norte, que é em Rio Branco. Aqui no Pará, nós só tivemos uma edição, que foi em 2020, que foram 13 capitais. Foi uma excepcionalidade, até porque estava 2 anos sem ter. Esses lugares são fixos ou há uma rotatividade? Eles têm... Pois aqui é sempre no Rio Branco, será sempre no Rio Branco ou não? Não há essa determinação de que seja obrigatoriamente. Pode haver. As 2 últimas edições, foram lá. 21 e agora as 2 de 22, foram nestas capitais que eu me referi. Mas não há essa obrigatoriedade. Não há. Então, o candidato pode optar por uma dessas cidades.
Muito bem. As universidades privadas, há expectativa de que elas possam, no futuro próximo, também fazer a prova do Revalida? Hoje nós temos uma quantidade significativa e crescente de escolas médicas privadas, faculdades de medicina privadas. Há essa expectativa? Qual é a sua opinião, Valdir, em relação a isso? É interessante que elas realmente realizem o Revalida? Eu faço essa pergunta porque há uma desconfiança, porque, de certa forma, a medicina, faculdade de medicina privada, particular, sempre há aquela suspeita de que algumas possam facilitar a aprovação, porque, afinal de contas, o custo mensal é muito alto, gira em torno aí de mais de R$10 mil, R$12 mil por mês. E aí reprovar alunos que gastam tanto para exercer uma faculdade pode ser ruim para os negócios. Então, há uma suspeita que eu particularmente acredito que não tem razão de ser, mas, enfim, que essas faculdades poderiam facilitar a aprovação. Na mesma linha de raciocínio, poderiam facilitar a aprovação de candidatos ao Revalida. Qual é a sua opinião, a sua visão? Se você tem algum temor em relação a isso ou não, pensa como eu, acha que para ensinar medicina a responsabilidade é tamanha que não é possível se brincar com a segurança da saúde das pessoas, permitindo que estudantes de medicina mal formados possam passar apenas sob o viés do resultado financeiro, ou econômico da empresa. Olha, já foi tentado isso no passado, agora, passado recente, com que as universidades privadas também fossem autorizadas legalmente, né, por lei, a revalidar diplomas. As entidades médicas, de forma unânime, fomos contra. Vamos ao Congresso, porque a iniciativa foi do Executivo, mas quem decide isso são deputados e senadores. Vamos ao Congresso para mostrar aos congressistas, aos deputados, aos senadores, a responsabilidade disto. E a responsabilidade com a saúde das pessoas, ela não pode ser, não deveria ser objeto de lucro. Tu estás dizendo, então tu és contra a universidade privada? Não obrigatoriamente, mas eu tenho preocupação, sim. Eu tenho, porque eu tenho faculdades e faculdades. Nós sempre fomos contra a abertura indiscriminada de escolas médicas. Indiscriminada. Assim, abriu a porteira e qualquer um pode, mas tem que ter critérios, porque você está ensinando medicina para quem vai cuidar da saúde da população, da saúde do teu pai, da tua mãe, do teu avô, do teu filho. Então, fazer medicina, saúde de maneira geral, mas particularmente medicina, que dá o diagnóstico da doença e estabelece uma terapêutica, ela tem que ser com muita, mas muita responsabilidade. Então nós lutamos no Congresso e conseguimos barrar essa proposta. Então somente universidades ou faculdades públicas, federais, estaduais e ou municipais é que continuam tendo autorização para revalidar diplomas. Porque isso é uma questão de Estado. Não é uma questão de mercado, é uma questão de Estado. É a saúde das pessoas que está em jogo, Wilson. Então, sabiamente, o Congresso nos ouviu, protegeu e fez com que a população não
receba profissionais revalidados com todo o rigor, que não é excessivo, insisto, a linha de corte não é excessiva, as provas não são para afastar as pessoas, porque nós precisamos, nós queremos bons profissionais. Se temos bons profissionais formados fora do nosso país, que venham. Que bom que queiram vir para cá. Serão recebidos de braços abertos, desde que tenham qualidade. Odir, aproveitando, já que você falou em escolas privadas, e eu também, você tem o número de escolas privadas, escolas médicas, faculdades de medicina privadas no Brasil hoje, para a gente atualizar os nossos colegas que estão nos ouvindo e a sociedade? Wilson, não tenho o número exato. Ele estava em torno de 235. Eu chuto que chegamos a 250 já, com certeza, ou por aí. Não é informação difícil de conseguir. Nós temos um colega que tem um site que acompanha isso. Mas é um número excessivo, ele só é menor. Eu acho que é o país que mais tem faculdade de medicina no mundo. É o Brasil. E isto aconteceu neste século, né? Sim, a explosão se deu nesse século. Né? É claro que nós precisávamos, o sistema público, a rigor, não dá conta de formar para a nossa necessidade. Então, as faculdades privadas, elas foram bem-vindas, sim. É uma iniciativa importante. E nós temos excelentes faculdades privadas para defender as boas faculdades de medicina privadas que nós temos. É importante, são importantes na formação de médicos. Mas nós precisamos, então, ter esses critérios. O número hoje nós consideramos excessivo. A quantidade de médicos formados hoje no Brasil, ela é absolutamente excessiva. Em cerca de 10 ou 15 anos, nós já estamos vendo agora o mercado de trabalho começar a saturar. E não adianta você saturar o mercado de médicos, que você vai garantir que nós tenhamos médicos em locais de difícil provimento. Perfeito. É um outro tema. É outro tema. É um outro tema. Tem que haver atração para isso. Aliás, é um outro tema que é muito caro. Né? É a qualidade, como você garantir qualidade do SUS para aqueles que mais precisam, que é a população desassistida. Né? Eu tenho um exemplo disto. Eu sou anestesista. O estado da Paraíba, que é infinitamente menor que o nosso, não só em tamanho como em população, tem a mesma quantidade de anestesistas que tem aqui no Pará. E a grande maioria localizada em João Pessoa, na capital, né? Que tem a metade da população de Belém. Então, isso é um pequeno exemplo de que não é quantidade. Não adianta superlotar, isso não resolve o problema. O que precisa é ter atrativos, que é outro tema, seguramente nós abordaremos aqui no Expresso Sindimepa, mas é a questão de se ter condições estruturais e concurso nível federal para alocação estadual ou municipal que possa atrair, dar segurança, enfim. Mas, Valdir, nós estamos aqui encerrando esse segundo episódio. Quero agradecer mais uma vez a sua vinda. Teremos 2 outros episódios ainda em janeiro, nas 2 últimas sextas-feiras. Não esqueçam do cafezinho para acompanhar o nosso programa. E na próxima sexta-feira estejam conosco para o 3º episódio do mês do Expresso Sindimepa. Obrigado pela audiência e até a próxima sexta-feira com o 3º episódio.